Muito bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas parlamentares. Cumprimento todos e todas que acompanham a nossa sessão. E eu quero, hoje, no Grande Expediente, tratar de dois temas. Quero, inicialmente, começar, evidentemente, também tratando do anúncio do decreto assinado pela prefeita, que busca adotar medidas, vejam, medidas de contingenciamento, medidas de racionalização de gastos e medidas de controle da execução orçamentária e financeira. Eu quero falar, é uma fala prévia que vou fazer sobre esse decreto, porque eu estou ainda estudando o decreto, analisando o alcance dele e, evidentemente, parametrizando as medidas que estão sendo adotadas com a realidade do município de Aracaju. Quem leu o decreto vê que há uma preocupação, e a preocupação acho que tem legitimidade, a preocupação da administração municipal em estar acompanhando de forma em tempo real, não é? Acompanhando receita, despesa, para garantir cumprimento de metas, para garantir que a gestão pública municipal fique dentro dos limites estabelecidos. Isso é salutar. Agora, o que chama a atenção são algumas coisas que precisam ser analisadas com mais profundidade, e eu vou fazer isso. Por exemplo, se nós pegarmos o relatório de execução orçamentária apresentado, fechando o último bimestre que está disponível no portal da transparência, que é abril, que é o segundo bimestre de 2026, nós vamos ver que a Receita tem tido um comportamento, digamos assim, previsível. Dava conta, quando a gente pega lá o REREL, ver que tem 27,6% do que foi previsto para ser arrecadado até abril. Bom, abril é um quarto do ano. Se você arrecadou 27,6% do previsto, está tudo dentro dos conformes, inclusive com plus. A arrecadação está se comportando bem. Então, chama a atenção. Bem, as medidas são necessárias, a justificativa é o controle da receita e da despesa. A receita está se comportando bem. Temos que nos debruçar sobre as despesas. É isso que eu estou fazendo, não vou agora fazer juízos mais aprofundados de valor, mas quero aqui deixar evidente que nós precisamos analisar as medidas à luz da realidade. Porque, por exemplo, chama a minha atenção um levantamento, eu também estou vendo qual é a pertinência disso, há levantamentos que vão sendo feitos em relação a determinados gastos que são feitos e que nós precisamos ter em mente qual é a importância disso. Por exemplo, tem um dado aqui, não é desta gestão, mas que mostrava como Aracaju, por exemplo, seguia uma linha de gastar muito com pagamento de shows, com contratação de shows muito caros. Então, eu estou dizendo isso não para dizer que a atual gestão está fazendo, porque eu estou analisando isso ainda, mas para dizer que quando nós nos debruçamos sobre esse tipo de medida, nós precisamos ter um olhar muito crítico sobre essas questões. Receita, despesa, como está sendo executado o orçamento, isso é tarefa do parlamento. A princípio, eu acho que a administração se cercar de cuidados é salutar. Mas é preciso que a gente veja por que agora, né, nós já passamos a metade do ano. Que fatos fundamentam isso? Pelo visto, não é a receita. Precisamos ver a atualização do comportamento da Receita de abril para cá, fechando o primeiro semestre, mas até abril a Receita vinha tendo um comportamento muito previsível. Continuaremos estudando. Mas eu também quero, na manhã de hoje, senhor presidente, dedicar uma parte da minha fala para tratar de uma questão, e aqui eu vou falar como brasileiro, como professor de história, e quero daqui me somar a um conjunto de pesquisadores, intelectuais, historiadores, pessoas do povo, entidades que estão se organizando para propor, aliás, lançaram um manifesto propondo a reparação histórica ao povo de Canudos. É um manifesto de caráter nacional e acho que eu aqui queria dar evidência a isso, porque este ano, aliás, ano que vem, 2027, nós faremos 130 anos do final da Guerra de Canudos. Uma guerra travada aqui muito próximo de nós, aqui no sertão da Bahia,
e uma guerra que representou, na verdade, um massacre, um genocídio a um povo que tentou se insurgir contra a ordem implantada no início da República, que era de continuidade da pobreza, da marginalização, da extrema pobreza em nosso país. E criaram uma comunidade liderada por... Era um líder religioso, inclusive, mas era um líder religioso que vinha de uma formação muito profunda, ele tinha formação intelectual muito superior, por exemplo, aos militares que foram lá e destruíram a comunidade de Canudos. Canudos era liderado, então, por ele, e nesta comunidade as pessoas viam nela a oportunidade de fugir do subjugo, do coronelismo aqui no nosso país, onde os trabalhadores não tinham direito a usufruir daquilo que plantavam. Eles eram explorados, como, aliás, até hoje a nossa República segue fazendo, né? E Canudos representou ali um sinônimo de a criação de uma comunidade alternativa. Por isso, foi tão perseguida. Foram 4 expedições encomendadas no início da República para destruir Canudos. 3 fracassaram, que mostrava também um nível de organização, inclusive daquela comunidade, a resistência. 3 fracassaram. Lembrando que os integrantes da comunidade só dispunham de, enfim, seus instrumentos de trabalho, né? As armas eram os facões, eram as enxadas, e teve que, com essas armas, lutar contra as expedições. A última, por exemplo, que destruiu Canudos, veio com canhões, 12.000 soldados, 12.000 homens lutando contra Canudos, e destruiu. Ocorre o seguinte: os coronéis usaram a República, inclusive, daquele momento, para se beneficiar, dizendo que sofreram prejuízos com a organização da comunidade. Mas o povo de Canudos, os descendentes, os poucos que sobraram, nunca se viram reparados por aquele massacre que foi feito naquele momento. Então, há um conjunto de estudiosos, como eu já disse, de intelectuais, que estão organizando um manifesto em defesa da população de Canudos, exigindo reparação para aquela cidade, para aquele povo. E eu quero me somar a eles. O que é que eles pedem nesse manifesto? Pedem que o Estado brasileiro reconheça o genocídio e peça perdão ao povo de Canudos. Pedem que o Estado também promulgue a anistia póstuma dos combatentes de Canudos. Pede que o Estado promova políticas públicas reparadoras para aquela região. E pede políticas de preservação da memória histórica de Canudos. Então, eu quero me somar àqueles que estão nesse manifesto. O manifesto vai circular até o final do ano. Como eu disse, ano que vem nós estaremos lembrando 130 anos do final do massacre, né? Porque, na verdade, não foi uma guerra, foi um massacre. Quem conhece a obra de Euclides da Cunha entende um pouco disso. Euclides da Cunha, inclusive, foi para lá retratar a guerra, foi para lá, inclusive, como um defensor das forças do governo que foram lá massacrar Canudos. Mas quando ele viu a realidade, ele passou a ser um entusiasta da comunidade de Canudos e nos presenteou com sua obra literária fantástica. Então, eu quero me somar aqui aos que estão apoiando esse manifesto e quero concluir dizendo o seguinte, senhor presidente. Veja, Canudos também foi fruto de uma fake news. O massacre de Canudos foi resultado de uma fake news. Canudos foi vítima, na verdade, de uma fake news. Aliás, a República Brasileira ela é sustentada em informações falsas que fundamentam golpes ao longo da nossa história. O início da República já foi dessa forma. Eu não sei se todos sabem, mas a proclamação da República, o momento que ela aconteceu, a forma como ela aconteceu, ela é resultante também de essa aceleração de um processo em que muitas mentiras foram espalhadas, dizendo que Dom Pedro II tentaria prender o Marechal Deodoro da Fonseca e que os monarquistas teriam assassinado vários líderes republicanos, o que não era verdade. Mas a notícia se espalhou, criou o pânico, aconteceu
a proclamação da República do jeito que foi, na calada da noite, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e a expulsão da família real é fruto dessa fake news. Se nós formos ver mais na frente, durante a eleição que elegeu Arthur Bernardes, nós tivemos também o episódio das cartas falsas, que foram espalhadas, dizendo que havia um complô para tentar matar o Marechal Hermes da Fonseca, e isso gerou uma revolta dentro dos quartéis. Rodrigo foi meu aluno, a gente tratava disso na sala de aula. A revolta dentro dos quartéis fez com que os militares se rebelassem contra Arthur Bernardes, que ganhou a eleição, mas o tempo inteiro enfrentou a rebelião militar, que terminou resultando na revolta tenentista aqui no Brasil, mais na frente. Nós sabemos que Getúlio Vargas instalou uma ditadura no Brasil em cima também de um documento falso, mais uma fake news republicana, produzido, dando conta que havia um plano chamado Plano Cohen, né? Que havia um plano para instalar o comunismo no Brasil, assassinando as principais lideranças. Isso, na verdade, não existia. Isso foi criado de novo dentro de quartéis, né? E o responsável por isso era um integralista, um defensor do fascismo, que produziu um documento falso que permitiu a instalação da ditadura Vargas no Brasil em 1937. E eu vou até relembrar a todos o nome dessa autoridade, né? Esse documento foi forjado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho, que era adepto da Ação Integralista Brasileira, AIB, o Movimento Integralista, de fundamentação fascista, produzindo mentiras, porque o fascismo, o nazismo, se instala a partir desse tipo de método. Então, eu estou dizendo isso para dizer que Canudos também foi vítima desse tipo de notícia, onde se espalhavam notícias falsas que colocou a população contra Canudos para justificar uma ação governamental repressora. Portanto, eu me somo aqui aos que estão fazendo esse manifesto. Quero, inclusive, convidar todas as pessoas que entendem a necessidade de o governo brasileiro fazer essas reparações, se somarem assinando o manifesto que circula nas redes sociais. Eu vou disponibilizar também nas minhas redes e, evidentemente, vou assiná-lo. Quero parabenizar aqueles que tiveram essa iniciativa. Aqui em Sergipe, o professor Fernando Sá, que é professor do Departamento de História, tem sido um embaixador dessa medida. Eu quero também parabenizá-lo, porque quem estudou Canudos a fundo compreende que ali foi uma comunidade de resistência ao modelo socioeconômico que predominava no Brasil, que era um modelo extremamente injusto, como de fato ainda é nos dias atuais. Era isso, senhor presidente, que eu queria tratar na manhã de hoje. Agradeço a atenção de todos.